Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o teu fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Então, continuando a leitura da alma de todo apostolado, Dom Chutar, nós estamos aqui na terceira parte, no capítulo 3, a vida interior, base da santidade do operário apostólico. Estamos aqui no item A. A cautela contra os perigos do ministério exterior. Então, ele começa aqui citando uma frase de São Tomás de Aquino: difficilio est bene conversare cum cura animarem propter exteriora pericula. É mais difícil viver bem quando se tem encargo de almas por causa dos perigos exteriores. Já falamos desse perigo no capítulo precedente. Ao passo que o operário evangélico, desprovido de espírito interior, ignora os perigos a que as obras dão origem e assim se assemelha ao viajante que atravessa desarmado uma floresta infestada de bandidos. O verdadeiro apóstolo teme esses perigos e todos os dias contra eles se acautela, mediante um sério exame de consciência que lhe serve para descobrir os seus próprios pontos fracos. Ter consciência de um perigo incessante. Outra vantagem não trouxesse a vida interior, e já esta contribuíra eficazmente para nos preservar das surpresas da jornada. Que um perigo previsto é já um perigo meio afastado. Mas bem diferente é a sua utilidade. A vida interior torna-se, para o homem de obras, uma armadura completa. Induite armaturum Dei ut possit stare adversus insidias diaboli. Aqui ele vai ler eu acho que eu estou repetindo, mas eu vou repetir porque é importante. Ele vai citar um trecho do Efésios 11:17, né? Que é muito importante. Revesti-vos da armadura de Deus para que possais estar firmes contra as ciladas do diabo, para que possais resistir no dia mau e estar completos em tudo. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos na verdade e vestidos da couraça da justiça, e tendo os pés calçados na preparação do evangelho da paz. Embraçai, sobretudo, o escudo da fé, com que possais apagar todos os dardos inflamados do mais que maligno. Tomai outro sim, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aqui, São Paulo está usando a metáfora de uma vestimenta para a guerra, né? Para que é exatamente o que a vida interior traz ao operário evangélico, né? Armadura divina que lhe permitirá não só resistir às tentações e evitar as ciladas do demônio. Ut possitis resistere in die malo, senão também santificar todos os seus próprios atos. Et in homines perfecti stare. A vida interior cinge-o da pureza de intenção que em Deus concentra os pensamentos, desejos e afeições, e não permite que o homem de obras se trasmalhe à procura de comodidades, prazeres e distrações. Sucinti lumbus vestros in veritate.
comodidades, prazeres e distrações. É o que traz a vida exterior sem a vida interior e é o que seduz, né, o operário evangélico. Reveste-o da couraça da caridade que lhe dá um coração varonil e o defende das seduções da criatura e do espírito do século e outros sim dos assaltos do demônio. Induti loricam justitia. Espírito do século é uma expressão também muito importante, né? O espírito do tempo, né? O espírito do tempo em que você vive. O espírito do mundo, né? É o espírito do mundo. Calça-o com a discrição e com o recato, a fim de que em todos os seus passos logre aliar a simplicidade da pomba à prudência da serpente. Calcia te pedes in preparatione evangelii. Satanás e o mundo hão de procurar e laquear-lhe o entendimento com os sofismas da falsa doutrina, enervar-lhe a energia com o engodo das máximas relaxadas. Aqui é a mesma coisa do espírito do século, né? Ele está dizendo o mundo, né? O mundo cultural, o mundo intencional, não o mundo criado, né? Não o mundo das criaturas, mas o mundo cultural que ele está se referindo aqui. A essas mentiras, a vida interior oporá o escudo da fé, que faz brilhar aos olhos da alma o esplendor do ideal divino. In nomibus somentes stutum fidei in corpus sidis omnia tela nequissimi ignea extinguere. Ele está citando as várias expressões, as várias frases, né, da citação do Efésios. Conhecimento do seu nada, solicitude pela sua própria salvação, convicção de que nada absolutamente pode sem o socorro da graça, e, portanto, oração instante, suplicante e fervorosa, tanto mais eficaz quanto mais cheia de confiança, eis para a alma um como capacete de bronze que há de, por certo, amortecer os golpes do orgulho. Galliam salutes assumite. Assim, armado dos pés até a cabeça, poderá o apóstolo entregar-se sem temor às obras. E o seu zelo, inflamado pela meditação do Evangelho, fortificado pelo pão eucarístico, há de tornar-se uma espada que a um tempo lhe servirá, assim para combater os inimigos da própria alma, como para conquistar grande número de almas para Jesus Cristo. Gladium spiritus quod est verbum Dei. Então aqui ele usa o Efésios para dar uma receita, né, de como o operário evangélico se protegerá, né, do espírito do século, de Satanás, do mundo, dos sofismas do mundo, dos sofismas da falsa doutrina, né? Na letra B, repara as forças do apóstolo. Só o santo, já o dissemos, em meio da confusão dos negócios e malgrado um contato habitual com o mundo, logra salvaguardar o seu espírito interior e dirigir sempre os seus pensamentos e suas intenções unicamente para Deus. Qualquer dispêndio de atividade exterior nele se encontra de tal maneira sobrenaturalizado e abrasado em caridade, que longe de vingar diminuir as suas forças, antes necessariamente lhe granjeia um aumento de graça. Nas outras pessoas, mesmo fervorosas, ao cabo de certo tempo, mais ou menos dilatado, consagrada às ocupações exteriores, a vida sobrenatural parece sofrer alguma perda.
preocupadíssimo com o bem a fazer ao próximo, sobremaneira absorvido numa compaixão insuficientemente sobrenatural pelas misérias a aliviar, o seu coração imperfeito parece dirigir para Deus chamas menos puras, escurecidas pelo fumo de numerosas imperfeições. Então, ele está dizendo, o santo, só o santo, né, está protegido disto que ele acabou de descrever, né? Ele diz, mesmo nas pessoas fervorosas, cedo ou tarde, né, isso vai acontecer, né? Quer dizer, o seu coração imperfeito, cedo ou tarde, né, parece dirigir para Deus chamas menos puras, escurecidas pelo fumo de numerosas imperfeições. Deus não punirá essa fraqueza com uma diminuição da sua graça e não tratará com rigor esses desfalecimentos, se vir que se fazem esforços sérios de vigilância e de oração durante a ação e que a alma está disposta a voltar para junto dele, acabado o trabalho, a fim de repousar e reparar as próprias forças. Esta perpétua renovação de propósitos, causada pelo enlace da vida ativa e da vida interior, alegra seu coração paternal, coração de Deus. Né? Então aqui ele diz muito bem que Deus recompensa o esforço, né? Mesmo aquele esforço que não logra sucesso, né? Deus recompensa aquele que durante a ação, durante a ação do operário apostólico, mesmo que ele não tenha muito sucesso, né, mas se ele mostrar o esforço de se voltar para Deus, né, de estar em oração mesmo durante a ação, Deus o recompensa, né? De mais a mais, naqueles que lutam, vão se tomando cada dia menos, vão se tornando, aqui está errado na minha edição, não sei se está em vocês, vão se tornando cada dia menos frequentes e profundas essas imperfeições, à medida que a alma vai aprendendo a recorrer infatigavelmente a Jesus, que sempre se encontra pronto a dizer-lhe: volve para mim, pobre servo ofegante, sequioso do cumprimento da jornada. Vem encontrar nas águas vivas o segredo de nova agilidade para novas carreiras. Aparta-te um instante da multidão, que não logrará ministrar-te o alimento de que carecem tuas forças esgotadas. Venete se orsum et requiescet pusillum. Vinde aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. Mateus 6, 31. No sossego, na paz que junto de mim desfrutará, hás de reencontrar, a breve trecho, o teu primeiro vigor, e hás de aprender ainda o meio de fazer mais
com menor dispêndio de forças. Elias, fatigado, desanimado, viu as suas energias instantaneamente reanimadas por um pão misterioso. De igual sorte, procederei contigo, ó meu apóstolo, nessa invejável tarefa que me aprouve impor-te, não só com a minha palavra, que é toda a vida, senão também com a minha graça, isto é, com o meu sangue. Hei de procurar orientar de novo o teu espírito para os horizontes eternos e renovar entre o teu e o meu coração um pacto de intimidade. Vem, que eu te consolarei das tristezas e das decepções de viagem. E no crisol do meu amor retemperás então o aço de tuas resoluções. Venite ad homines qui laborates et onerates estis et ego reficiam vos. Vinde a mim, todos os que andais em trabalhos e vos achais carregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. Aproveitando o ensejo desses apelos de Nosso Senhor às almas de boa vontade, chamamos atenção especial delas para a aprendizagem da guarda do coração. Na quinta parte, capítulo 4, item 4 deste livro. Ele está chamando a atenção aqui, justamente porque ele vai ensinar, não é? Como se mantém a guarda do coração lá na quinta parte do livro. Né? Então, aqui esse belo diálogo, né, que Dom Chutar cria, né, entre Nosso Senhor e essa alma do operário apostólico, né, Dom Chutar cria esse diálogo, né, a partir das citações do Evangelho, né. Então, é isso que Dom Chutar considera que está reservado, né, ao operário apostólico quando ele mantém a vida interior, mesmo em meio, né, às mais variadas atividades exteriores. Né? Esse diálogo, né, essa intimidade, né, esse pacto de intimidade, ele chama aqui, né, entre Nosso Senhor e a alma do operário apostólico. Né? Item C, multiplica as suas energias e os seus méritos. Tu, ergo, fili mi, confortare in gracia. Tu, pois, filho meu, fortifica-te pela graça. Aqui é 2 Timóteo 2, 1. A graça é uma participação da vida do homem em Deus. Então, essa é uma definição importante da graça, né? A graça é uma participação da vida do homem em Deus. Então, quando a gente fala, né, que os sacramentos da igreja, né, são a forma de nós obtermos a graça de Deus, isso significa que através deles nós participamos da vida de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Da vida
da segunda pessoa da Santíssima Trindade. Não há força maior do que isso. Tá? O homem, proporcionalmente à sua natureza, não mereceria esta graça, né? Mas Deus quis assim, né? Através da graça, aperfeiçoar a nossa natureza e nos tornarmos filhos de Deus, né? A criatura possui certa medida de força e pode até, de alguma sorte, considerar-se definir-se como uma força, que é a da natureza humana, né? Jesus é a força por essência. Força com letra maiúscula está escrito aqui. Jesus é a força por essência. Nele reside, em toda a sua plenitude, a força do Pai, a onipotência da ação divina e o espírito de força se chama o seu Espírito. O Espírito Santo, né? Ó Jesus, exclama São Gregório de Nazianzeno, Nazianzeno mesmo, que foi a tradução do francês, né? Então, ó Jesus, exclama São Gregório de Nazianzeno, somente em vós reside toda a minha força. Fora de Cristo, diz por sua vez São Jerônimo, sou de todo impotente. O doutor Seráfico, no quarto livro do seu Compêndio Theologiae, enumera os 5 caracteres principais que em nós reveste a força de Jesus. O primeiro é empreender coisas difíceis e enfrentar resolutamente os obstáculos. Viriliter agite et confortetur cor vestrum. Obrai varonilmente e fortaleça-se o vosso coração. Salmo 30, 25. O segundo, então, o primeiro é empreender coisas difíceis, né? O segundo é o desprezo das coisas da terra. Omnia detrimentum feci et arbitror ut estercora. Por seu amor, quis perder tudo, avaliando-o como esterco. Filipenses 3:8. O terceiro, a paciência nas tribulações. Fortis ut mors delexio. O amor é forte como a morte. Cânticos 8, 6. O quarto, a resistência às tentações. Tanquam leo rugiens circuit, cui resistite fortes in fide. O diabo anda ao derredor de vós como um leão que ruge. Resisti-lhe fortes na fé. 1 Pedro 5, 8, 9. Essa, inclusive, é uma oração, esse trecho, né, tirado de uma oração das completas, né, da oração final da noite, do breviário da igreja. Né? Essa leitura dessa parte, né, de São Pedro. Né? O quinto é o martírio interior. O testemunho não do sangue, senão da própria vida, que clama a Jesus. Quero ser todo vosso. Consiste em combater as concupiscências, em domar os vícios e em trabalhar com energia na aquisição das virtudes. Bonum certamen certavi.
combati o bom combate. 2 Timóteo 4, 7. Vocês veem aqui como Dom Chutar, ele retira, não é, tudo o que ele fala aqui, todas as recomendações, todos os alertas, né, todas as admoestações que ele faz, né, principalmente das Sagradas Escrituras. Né? É como se a gente estivesse lendo esse livro, né? É como se a gente estivesse lendo as Sagradas Escrituras sob a ótica do apostolado. Né? Ele está filtrando, digamos assim, as Sagradas Escrituras para nós na temática do livro. Né? Então é como se a gente estivesse, então, fazendo uma excursão pelas Sagradas Escrituras no modo vida interior e vida exterior. Ele está extraindo todos os tesouros das Sagradas Escrituras e, obviamente, dos santos, né, dos doutores da igreja, e nos oferecendo esse trabalho dele, né, na forma desse livro. Né. Ele se baseia fundamentalmente nisso. Né. E, óbvio, ora aqui, ora ali, ele nos brinda com a própria experiência de vida dele, né? De Dom Chutar como monge, como diretor espiritual, né? Como pregador de retiros, enfim. Né? Ao passo que o homem exterior. Deixa eu só, então, relembrar, né? Os cinco. As cinco características principais da força de Jesus em nós, né? Primeiro, é empreender coisas difíceis, né? Enfrentar as dificuldades. Segundo, é o desprezo das coisas da terra. O terceiro é a paciência nas tribulações. O quarto, a resistência às tentações. E o quinto é ele chama martírio interior, né? Testemunho não do sangue, senão da própria vida que clama Jesus. Martírio interior não derrama sangue, né? Não derrama sangue. Mas, o que ele consiste, esse martírio? Combater as concupiscências, domar os vícios, trabalhar com energia na aquisição das virtudes. E note aqui o seguinte, nesse quinto, ele não fala conseguir as virtudes. Ele fala trabalhar com energia na aquisição das virtudes. Né? Esse também é uma característica da delicadeza de nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Ele nunca nos pede sucesso. Ele pede apenas que a gente tente. É como se ele pedisse, olha, tente e deixa o resto comigo. Tá certo? Tente e deixa os restos comigo. E muitas vezes, para nos proteger, inclusive, nós conseguimos as coisas que queremos, mas não as percebemos, curiosamente. Ou seja, o sucesso da nossa obra é como que é escondido por Jesus para nos proteger do orgulho. Então, ele sempre pede que nós tentemos, não que consigamos. Ele não pede de ninguém sucesso nesse empreendimento. Né? Ele pede apenas que a gente tente. Né? Aliás, o martírio de sangue, né?
é um mistério, né, tão grande, porque no martírio, o mártir perde a vida, perde tudo, né? E ele perde por amor ao Nosso Senhor e não para conseguir algo, né? A partir do momento do martírio, o mundo para o mártir desaparece, né? Mas ele sabe que ele está fazendo isso por Nosso Senhor e Nosso Senhor conseguirá extrair desse martírio o que ele deseja, né? Ao passo que o homem exterior conta com as suas forças naturais e que varia conforme a capacidade de cada um, né? O homem interior, esse, apenas vê nelas auxiliares úteis, pois são, sem dúvida, uma, aqui tá complicado o texto aqui para mim. Úteis, vê nelas auxiliares úteis, mas insuficientes. O sentimento da própria fraqueza e a sua fé na onipotência de Deus dão-lhe, como a São Paulo, a medida exata das suas forças. À vista dos obstáculos que sucessivamente se vão erguendo perante ele, à vista dos obstáculos, né, exclama com humilde altivez: Cum enim infirmor, tunc potens sum. Quando estou enfermo, então estou forte. 2 Coríntios 12, 10. Então, aqui é isso. Eu não posso fazer, mas eu sei que Nosso Senhor vai fazer, porque Ele é a força, né? Eu não tenho a força, estou enfermo, né? Mas eu sei que Ele fará, né? Sem vida interior, diz Pio X, que era o Papa reinante na época da escritura desse livro, né? Sem vida interior, diz Pio X, hão de faltar as forças para aguentar com perseverança os aborrecimentos que qualquer apostolado acarreta. A frieza e o escasso concurso dos próprios homens de bem, as calúnias dos adversários e, às vezes, até o ciúme dos amigos, dos companheiros de armas. Só uma virtude paciente, fortalecida no bem e ao mesmo tempo suave e delicada, é capaz de remover ou diminuir essas dificuldades. Esse trecho que ele cita aqui de São Pio X está na encíclica que ele escreveu de 11 de junho de 1905 aos bispos da Itália. Então aqui o São Pio X lista, né, os aborrecimentos que qualquer apostolado acarreta. Qualquer significa todo apostolado vai ter esses aborrecimentos, né? E é bom a gente listar aqui, né? A frieza e o escasso concurso dos próprios homens de bem. Veja, o operário apostólico vai enfrentar a frieza e o apoio dos próprios homens de bem. Estará, então, sozinho, né? As calúnias dos adversários.
às vezes esses adversários a gente nem conhece, né? Eles aparecem por aí. Ah, a gente só passa a conhecer esses adversários justamente pelas calúnias, né? Ó, fulano tá falando isso, etc, ciclano. Poxa, mas eu nem sabia, nem conhecia, nem... E às vezes, até o ciúme dos amigos, dos companheiros de armas, né? Dos companheiros, dos outros operários apostólicos, né? E ele recomenda o remédio, né? São Pio X. Só uma virtude paciente, fortalecida no bem e ao mesmo tempo suave e delicada, é capaz de remover ou diminuir essas dificuldades. Então aqui ele está dizendo também como que a gente deve reagir a isso, né? A frieza e o apoio dos homens de bem, as calúnias dos adversários, o ciúme dos amigos. Com o que nós devemos reagir, né? O operário apostólico deve reagir a isso. Com uma virtude paciente, suave e delicada. Certo? É assim que a gente... O remédio a isto, né? Para o operário apostólico, é isso. Mediante a vida da oração, como seiva que escorre da cepa para os sarmentos, a força divina desce à alma do apóstolo para lhe fortalecer a inteligência, dando-lhe uma fé mais viva. Então progride, porque essa virtude alumia o seu caminho com luzes mais esplendentes. Então avança resoluto, porque sabe onde quer ir e como deve atingir o seu fim. Essa, então, ilumina a inteligência, né? Não ilumina o sentimento, não ilumina a sensibilidade, não, ilumina a inteligência, né? Dando-lhe uma fé mais viva. Essa iluminação é acompanhada de uma tal energia sobrenatural de vontade. Então, inteligência e agora vontade, né? Essa iluminação é acompanhada de uma tal energia sobrenatural de vontade que até os próprios caracteres fracos e versáteis se tornam capazes de atos heróicos. Então aqui ele está dizendo, mesmo que o operário apostólico, né, seja um caráter fraco, né, essa força dará ao operário apostólico a possibilidade de a capacidade de atos heróicos, né? Mesmo que a natureza humana do operário apostólico não o favoreça, né? Não o favoreça, ele recebe uma energia sobrenatural de vontade, né? A vontade dele digamos assim, alimentada num grau maior, né? Assim é que Manet em me, permanecei em mim, Manet em me, permanecer em mim, né? É uma expressão do Evangelho, né? João 15, 4. A união com o imutável, com aquele que é o leão de Judá e o pão dos fortes, explica a maravilha da constância invencível e da firmeza tão perfeita
que, nesse admirável apóstolo chamado São Francisco de Sales, se aliavam a uma doçura e a uma humildade incomparáveis. O espírito e a vontade fortificam-se com a vida interior, porque o amor se fortifica. Jesus vai progressivamente purificando, dirigindo e aumentando esse amor. A abnegação de amor, de abnegação e de desinteresse do seu coração adorável. Se esse amor se torna paixão, eleva então ao seu máximo grau e utiliza todas as forças naturais e sobrenaturais do homem para o próprio proveito de Jesus. Fácil é dessa sorte julgar do aumento de méritos resultantes da multiplicação das energias que dá a vida de oração. Basta recordar-nos de que o mérito consiste menos na dificuldade que possa haver na prática de um ato do que na intensidade de caridade com que ele se pratica. Então ele cita aqui um santo extraordinário da igreja, né, São Francisco de Sales. E aqui, muito provavelmente, né, ele cita São Francisco de Sales justamente porque São Francisco de Sales, naturalmente, ele era um homem muito de temperamento muito colérico, né? E ele, todos os que tinham contato com ele, não percebia esse temperamento nele, justamente porque esse temperamento já estava completamente dominado, né, por esse permanecer em mim, né? E o que se observava naturalmente em São Francisco de Sales era justamente a doçura e a humildade incomparáveis, né? Então, letra D. Dá-lhe alegria e consolação. Só um amor ardente e inabalável logra alegrar uma existência. Porque o amor possui o segredo de dilatar o coração, mesmo no meio das dores ingentes e das fadigas acabrunhadoras. Esse termo está aparecendo cada vez mais nas nossas... Acabrunhar-se, né? É um termo antigo, né? Que desapareceu do nosso vocabulário, né? As pessoas estão cada vez mais acabrunhadas, mas o termo desapareceu, né? Cadeia de sofrimentos e de trabalhos é a vida do homem apostólico. Cadeia de sofrimentos e de trabalhos é a vida do homem apostólico. Se o apóstolo não está convencido de que Jesus o ama, muitíssimas serão para ele as horas tristes, inquietas e sombrias, por jovial que seja o seu caráter. A não ser, é claro, que o caçador infernal, o diabo, o demônio, deslumbre a ingênua avezinha
com o espelho das constelações humanas e com êxitos aparentes, a fim de melhor atrair para os seus laços intricados. Só o homem-deus pode fazer soltar esse grito sobre-humano da alma. Superabundo gaudio in nomine tribulatione nostra. Exúbero de gosto no meio de toda a nossa tribulação. Alegro de gozo no meio de toda a nossa tribulação. 2 Coríntios 7, 4. E aqui nesse trecho, mais uma vez, se coloca a questão do suposto êxito que o operário apostólico tira do seu apostolado. Ele está dizendo que esse êxito, esse suposto êxito, né, do impacto do trabalho do operário apostólico e aqui ele usa uma figura muito interessante, né? Ele fala o seguinte, que o diabo nos apresenta um espelho das consolações humanas, e com êxitos aparentes, né, nos atrai para ele, demônio, né? Espelho aqui é por causa o espelhinho, né? Era presente dos portugueses aos índios, né? Que não conheciam o espelho, né? O espelho, para quem não conhece, o espelho é uma coisa muito sedutora, né? Primeira vez que a pessoa vê um espelho, né? Ela fica seduzida, né? E aqui o espelho ainda tem outra metáfora interessante, né? É que o demônio usa o espelho como uma forma do homem apostólico, né, se ver apenas a si mesmo no trabalho apostólico. Né? Eu é que tenho mérito desse trabalho. Né? É como se ele tivesse ele se tornasse narcisista, né? Narciso é aquele que viu a própria imagem, né, refletida na água, né, e se apaixonou com ela, né? Se apaixonou com a própria imagem. Né? Então, de novo, essa figura do homem apostólico se seduzir com o sucesso do próprio trabalho e achar que, se o sucesso for verdadeiro, né, o mérito todo do sucesso é dele. Né? E é por isso que ele cita São Paulo, né, que se alegra justamente nas tribulações. Né? Em meio das minhas íntimas provações, diz o apóstolo, a parte superior do meu ser, como a de Jesus em Getsemane, desfruta uma felicidade que nada tem por certo de sensível, mas cuja realidade é tal que, a despeito da agonia da parte inferior, não a trocaria eu por todas as alegrias humanas. Então aqui ele está dizendo, nas próprias palavras de não chutar, aquilo que São Paulo tenta nos passar na epístola dele, né? Então,
o corpo está sofrendo, as coisas estão ruins, não tenho sucesso, mas a parte superior, né? Inteligência, vontade, né? Que não tem nada de sensível, ele gostar, faz questão de, de nos lembrar disso, né? Que nada tem por certo de sensível, se alegra. Né? É exatamente essa parte superior que é alimentada por nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Essa é a sensação, certamente, dos mártires, né? Dos mártires de sangue, digamos assim. É a sensação de que os sofrimentos do corpo, e que eles sentem, obviamente, a não ser por uma graça especial, né? Como Deus deu, por exemplo, a São Lourenço, né? E a muitos mártires, né? Mas a maioria sente mesmo as dores, sente mesmo o martírio, né? No corpo. A parte superior deles está absolutamente feliz, alegre, né? No Senhor, né? Então, essa alegria no Senhor, ela não tem nada de sensível. Ela não tem nada de sensível. Né? A nossa, a nossa alegria católica, né? ela, ela é uma alegria da parte superior da alma, né? Certo? E ela pode se manter, né? Mesmo nas piores fases do corpo, né? Certo? Não estou dizendo que o bem-estar corporal não é uma coisa boa, né? Certo? E pode ser, inclusive, uma dádiva de Deus, né? Homens naturalmente, com características naturais, naturalmente positivas, né? Mas ela não é a fonte da nossa alegria. Ela pode participar da nossa alegria, né? Obviamente, né? Tá certo? Então eu termino aqui, logo no início do item D, né? E espero, agora aguardo as considerações e as eventuais perguntas de vocês aí. O Samuel, inclusive, colocou aí detalhes sobre o verbo acabrunhar, verbo transitivo, né? Apoquentar, mortificar, cansar, fazer envelhecer. É. Ele observa também, as pessoas estão cada vez mais acabrunhadas, mas esse termo desapareceu. Aforismos do Anguete. É engraçado isso, né? Que as pessoas perdem elas estão perdendo com a degradação da língua, né? Elas estão perdendo a capacidade de expressar o que está acontecendo no interior delas, né? Nós não temos mais palavras para descrever, né, os nossos processos internos, né? E nem expressar o que acontece com o mundo. O curioso é que eu noto, né, em mim mesmo, claro, em primeiro lugar, e depois nas pessoas com quem eu converso, é que essa dificuldade de expressão, ela dificulta até uma ação nossa que é fundamental para nós, né, que é a nossa própria confissão, né? Muitas vezes a gente não sabe, por ignorância, e às vezes por falta de termos que a gente não conhece, expressar os próprios pecados, né? Expressar a, a gravidade dos nossos pecados, ou mesmo descrever o ato em si pecaminoso, de forma a dar ao sacerdote uma ideia
da gravidade e das circunstâncias que podem tornar menos grave esse pecado, né? Então, assim, em tudo isso, quer dizer, a gente perdeu a capacidade dessa análise, né? Então, nós não sabemos como nos expressar mais, né? Isso todos nós sofremos, né? Com essa perda da capacidade de expressão, né? E quanto mais nós nos lançamos no mundo, né? E só ficamos nele, né? Porque no mundo das redes sociais, no mundo dessas loucuras modernas, mais a gente vai perdendo a capacidade de expressão, né? E a salvação é a gente recorrer aos livros clássicos, né? Por exemplo, esse livro mesmo, do jeito que ele está traduzido, a constituição das frases, as palavras usadas, é antiga. Muitos talvez tenham dificuldade de entender as expressões, enfim, o modo de expressar do Dom Chutar, né? Às vezes fica difícil, né? Sem falar, por exemplo, que as pessoas hoje já não têm mais capacidade de pegar uma obra do século XIX, mesmo em português, né? Tipo Machado de Assis, e entender o que ele está dizendo, né? Então, e essa capacidade de expressão, ela atinge o âmago das coisas porque a gente não sabe se descrever, não sabe se expressar, não sabe se colocar, né? Isso prejudica tudo, né? Todo o trabalho, inclusive, do operário apostólico, né? Enfim, mas isso é uma digressão lateral. Pois bem, vamos então encerrar com a oração e na segunda encontraremos, né? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Santo dia a todos.